Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que nos acompanha pelo celular, pelo tablet, pelo computador, que o Senhor Jesus esteja presente no seu lar, como está presente aqui no nosso meio. O hino de número 400. Hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, a rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça infinita, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. 298. Avante, servos de Jesus, por nosso Deus, nas trilhas brilhará a luz lá do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, muito valor, e o inimigo foge então com grande pavor. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 Gedeão a combater, midianitas fugirão também perder. Glória a Deus, bem forte. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi e nele dá com a ajuda dos céus. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo,
levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Ceifai fileiras, ó fiéis, sempre avançar. No céu coroas de lauréis Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei. 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 Em nome de Jesus. Por favor, amado, por gentileza, faça a leitura oficial da noite, logo após. Vamos conversar com o Pai, pelo seu intermédio em oração. Quero saudar a amada igreja com a paz, aonde a pessoa chega triste e sai alegre, chega carregado de pecado, aceita Jesus e sai aliviado. Ele se faz presente no nosso trabalho, graças a Deus. Já temos sentido que Ele está conosco, até mesmo no Cântico dos Hinos. E eu não quero ser extenso, tem dado a oportunidade para mim fazer a leitura. Eu quero ler para a nossa meditação aqui alguns versos do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. A partir do versículo 13. Quando, pois, virdes as abominações de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixe para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávida naqueles dias, e que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve. E nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então alguém vos disser, ei-lo aqui, o Cristo, ei-lo ali, não acreditais, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede, e vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, ei-lo aqui, ei-lo está ali, no deserto, não estais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os albutres. Versículo 13 até o 27, para a nossa meditação nessa noite. Vamos orar então, irmãos. Vamos orar. Muitas pessoas enfermas no nosso meio. Vamos orar para que o Senhor possa curar. Ele é o médico por excelência. Não é isto? Vamos orar então. Soberano Deus e eterno e glorioso Pai, diante da Tua face, diante da Tua presença, nós nos encontramos nesta noite,
E queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que nos tem dado, por esta oportunidade maravilhosa que tem nos dado para estar na tua casa. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra lida, por tudo que nos tens concedido, nós te agradecemos. E agora, Pai, encontramos na tua presença e queremos pedir, ó Pai, que venha abençoar este trabalho. Venha abençoar os teus servos que vão entregar a tua palavra. Aqueles que vão cantar, vão louvar o teu nome, que seja ungido pelo teu Espírito. Pai querido, nós pedimos a tua bênção para este trabalho de um modo geral. Pedimos também a tua bênção em favor daqueles que se acham enfermos, passando por problemas. Pai querido, tu conheces, sabe a necessidade de cada um. Pai querido, estenda tuas mãos sobre o teu povo, conceda, Senhor, a tua graça. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Seja conosco, acrescenta a nossa fé. Nós pedimos e contamos com a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quero fazer um pedido aqui ao Dueto Sanches, que louve o Senhor. Amém? O Dueto Sanches, vocês duas. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pois venceremos. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos permitido viver. E a nossa gratidão nesta noite é adorá-lo na beleza da santidade dEle. Nós vamos cantar um hino bem conhecido, porque crente não é pego de surpresa, né, irmãos? Crente tem que estar preparado para tudo. Mas é bom quando a gente, prepara algo sim para adorar o Senhor. Mas vamos louvar o Senhor com este louvor, que é bem conhecido. Digno é o Senhor. Os irmãos estão convidados a participar conosco desse louvor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minha ação ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, digno de louvor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. As crianças com oportunidade de louvar o Senhor também. Logo após, pastor Dionísio estará nos trazendo uma saudação dentro da palavra de Deus. Nos deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, veio aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu.
Glória a Deus. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui na casa do Pai, não é mesmo? Graças a Deus. A irmã Márcia disse que o crente tem que estar preparado, né? Não, o crente nunca é pego de surpresa. E eu quero só fazer um comentário aqui. Em 2012, quando nós estava fazendo o curso para consagração ao ministério de presbítero, a gente aprendeu com o nosso professor. Ele dizia assim, ó, quando se ganha uma oportunidade para dar uma saudação, é só uma saudação, não precisa nem ler o versículo da Bíblia, é só uma saudação, coisa rápida. Quando se é pregação mais longa, aí sim, aí tem uma preparação. Não é? Mas eu quero quebrar esse protocolo hoje, que é só ver o versículo aqui no livro de Salmo. E hoje eu estava meditando na palavra do Senhor e estava, assim, me alegrando no Senhor o quanto é maravilhoso esse livro, meus irmãos. Esse livro, ele nos ensina, desde quando nós viemos ao mundo, o nosso nascimento, até quando nós nos deixamos do mundo, né? Ele nos ensina como viver, como praticar, como não nos contaminar, como nos preservar a fé, como ser vitoriosos, como ser curados, como ser tudo. Esse é o livro que nos ensina a lei da vida, né? Glórias a Deus. E nós temos tudo na mão. Quando nós dedicamos isso, por isso nós somos considerados um povo feliz, um povo alegre na presença do Senhor, não é? Glórias a Deus. No Salmo 25, 5 diz assim: a ti levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgrides sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e da tua benignidade, porque são desde a eternidade. Glórias a Deus. Como eu disse aqui, que esse livro nos ensina tudo. E quando lemos um salmo maravilhoso desse aqui, nos sentimos fortalecidos, sentimos cheios da graça do Senhor Jesus, porque Ele nos dá confiança, nos dá garantia de nós enfrentarmos qualquer circunstância na face da terra, as quais nós temos enfrentado e terão que enfrentar até o dia que o Senhor nos chamar, não é mesmo? E quando nós reunimos aqui, é com o propósito de adorarmos nosso Deus, aquele que nos resgatou um dia lá do lamaçal do pecado, lá do mundo, quando nós não conhecíamos a Deus, que alguém pregou a palavra para nós, alguém trouxe para mim a palavra do Senhor, e eu dei ouvido, ouvi e deixei aquela palavra descer para o meu coração. E aquela palavra, ela cresceu, ela fez fortalecer, me deu um pouquinho de fé, como a palavra do Senhor diz, que esteja um pouquinho de fé, tiver a sua fé por um tamanho de um grão de mostarda, você terão grandes maravilhas, terão força, você vencerá todas as batalhas. E ele vai crescendo de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua vontade e ansiedade de aproximar de Deus. Quando nós dedicamos a Deus todo o nosso tempo, nós deixamos todas aquelas coisinhas daqui da terra de lado e nos dedicamos a nossa vida a Deus, consideramos um povo salvo. Consideramos um povo lavados e remidos no sangue de Jesus, que nada vai nos contaminar. Porque as coisas do mundo, se nós deixarmos, eles nos levam para a escuridão, para as trevas. Mas a palavra do Senhor, ela é luz, ela nos fortalece, ela nos ilumina o caminho da verdade e nos ensina a seguir, a chegar a Cristo. Glórias a Deus. Alguns anos atrás, nesta mesma igreja, aceitei Jesus e só maravilhas, só bênção. A minha vida toda é dedicada ao Senhor aqui. Eu vivo dentro deste livro. A minha vida é dentro deste livro. Eu não dedico nada mais a não ser a palavra do Senhor. Eu não tenho outra religião, eu não tenho outro Deus, eu não sigo outras orientações, senão a palavra do Senhor. E quando nós fizemos isso, meus irmãos, nós somos vencedores. Nós não andamos preocupados
com as coisas daqui da terra. Nós não estamos preocupados com as situações que estão se envolvendo ao mundo inteiro, com as influências malignas, com as influências da política, com as influências terrestres. Nós não nos preocupamos, porque vivemos no mundo que não nos pertence. Nós vivemos no mundo que não nos traz nada que agrada a Deus. Vivemos no mundo que, só para nós vivermos aqui, que nós possamos praticar a palavra do Senhor e levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Não é? Porque o mundo do maligno. E vamos dedicar a vida a Deus. Vamos continuar buscando a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E nada mais, porque assim é que nós vivemos os dias de hoje. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O irmão Gil traz uma saudação, esse pequeno grande homem. Passei a ter uma amizade com ele, não sei se é recíproca. A União Feminina se apronta e também a mocidade junto com os adolescentes, logo após o irmão Gil, trazendo essa saudação. Igreja, na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava meditando ali na palavra e o irmão Dionísio já complementou aquilo que eu ia trazer para o Senhor. Mostrar para o Senhor a igreja dele, mostrar a mim, né, minha vida. Eu também faço minhas palavras, essas palavras do irmão. Em 2008 eu aceitei a Jesus. A minha vida era uma vida mais conturbada, confiada em homens, em estátuas, esculturas. E depois que eu conheci a palavra do Senhor, a minha vida mudou completamente. Prova disso foi uma família maravilhosa que eu vinha buscando há muitos anos, a qual o Senhor eu pedi ao Senhor e falava: Senhor, por que eu não posso ter uma família, sendo que quase todas as pessoas têm? Muitas pessoas conseguem ou não, e Deus me deu essa família maravilhosa. Para mim, é o meu maior patrimônio, porque patrimônio é aquilo que Deus te dá através de joelho. Eu busquei 4 anos de joelho, orando, jejuando e consagrando. E a minha família é um projeto de Deus. Escreveu ali, quando você faz uma casa, você faz um projeto para depois construir ela. E a minha família, eu creio que é assim. Não vou me delongar nas minhas palavras, vou só complementar aquilo que o Senhor tem falado desde o início do culto. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. A irmã cantou aqui um hino maravilhoso, na qual tem falado ao meu coração. O irmão que leu aqui o versículo, Jesus está ali, Jesus está aqui, vamos ali, irmão, vem cá, vão orar. Irmãos, o alvo é Jesus. A palavra é uma só. O ministério é um lugar para você congregar, é uma tenda, mas o que salva é a palavra. Só que nós temos que tomar cuidado, os fins dos tempos estão aí, estão surgindo muitas coisas, não é por acaso, tudo é permissão do Senhor. Então nós temos que estar ali, buscando ao Senhor. E o irmão Dionísio completou aqui, ó. Ele falou que a vida dele é Jesus Cristo. O alvo é Jesus. Ele não tem outro Deus a não ser Jesus Cristo. Eu completo falando isso para a minha vida e lendo o versículo de 43, Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, e saibais que em mim creais e entendais que eu sou o mesmo, e o que há de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Fora disso, é maldição. Pode falar o que quiser, irmãos. A minha vida é Jesus. E para a gente escolher um político, a gente tem que votar nele. Jesus escolheu você com apenas um voto. Ele falou assim: irmã, você é escolhida minha. Não teve que votação de igreja aqui para eu pegar aquela irmã ali, escolher ela para ser filha do Senhor, para levar para o céu, não. Foi Jesus que pagou um alto preço, morreu e escolheu aquela irmã, escolheu você. Você não foi lá na urna, escreveu no papelzinho, entregou? O irmão ali agora está salvo. Ele teve muitos votos. Não existe isso não. Não é contribuição de INSS que você paga um tempo e depois é aposentado. Não é assim que funciona. Se Jesus voltar hoje, eu posso ter 50, 60 anos de crente. Se eu pecar, eu fico. Então,
temos que vigiar, a palavra é essa. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou evangélico. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Muitas pessoas se afastaram, mas eu não desmereço aquelas pessoas. Cada um tem a sua escolha. É o livre-arbítrio que Deus deu para nós. Mas eu gosto desse Jesus, amo ele. E se possível, irmão, eu posso fazer coisas impossíveis para agradar o Senhor. Basta Deus me der força, sabedoria e discernimento, sem maltratar ninguém, com respeito, sabedoria e discernimento. Mas o que for fazer para Jesus é bom e maravilhoso, e eu quero seguir esse caminho. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos como concha que medem as águas do mar. A terra é uma ilha pequena diante do seu olhar. Mas as estrelas a encantam. Mas as baleias seu nome adorar. Mas todo ser que respira seu nome louvar. E se ninguém se mover para as pedras clamarem, faz e desfaz, mas é Deus que ele atrai, longe da fé, inexorável, indescritível, teu trono é o céu, descanso os pés aqui, Deus, imensurável, Deus acessível, tão grande tu és, e mesmo assim habita em mim. Mas todo ser que respira teu nome louvar. E se ninguém se mover para as pedras clamarem, faz e desfaz, mas é Deus que ele atrai, longe da fé, inexorável, indescritível, teu trono
Mocidade, em companhia com os adolescentes, fazendo um grande coral Unidos por Cristo. Logo após, o pastor Vandeci estará fazendo menção aos nossos visitantes que nos honram com a sua visita. E logo após, o reverendo Agostinho estará fazendo oração. Estaremos recolhendo com as salvas, ofertas e dízimo nessa noite. Vivo
poder que habita, esconder junto ao Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro, e na peste deliciosa. Ele me cobre com suas penas, e me prende pelas asas, desarregou. Aquele que oferta e diz e dá o dízimo com alegria, não com tristeza, mas com alegria. Eu vou orar para que você possa receber de Deus a saúde, amém? A saúde, se você estiver desempregado, Deus possa abençoar que você consiga um emprego. Se você está empregado, o salário está meio baixo, Deus pode fazer com que ele sobe. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Às vezes tem algum embaraço, Deus tira o embaraço, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia e de poder. Altíssimo e poderoso Deus, nós queremos neste momento pedir a tua bênção em favor de cada irmão que vai dizimar nesta noite e que vai ofertar. Que o Senhor abre as portas para aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Abençoa o pão, abençoa a água e tira as enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória a Deus. Muito obrigado. Pastor Vandercy estará dando sequência, fazendo a apresentação, e o trabalho estará sob a direção do Espírito Santo e dele. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Os irmãos pararam de glorificar? Pode continuar, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos estão nos acompanhando também pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Nós somos gratos a Deus, mais uma vez, por Deus ter nos permitido de nós estarmos na casa dele para glorificar, para exaltar e para bendizer o teu santo nome. Amém? Quantos são gratos a Deus por estar aqui nesta noite? Amém? Os irmãos podem sentir a vontade de estar na casa de Deus e podem também contemplar os louvores e também as mensagens que aqui são lidas. Nós não podemos estar aqui pela manhã, mas nós ficamos sabendo que foi excelente a escola bíblica dominical. Deus abençoe os irmãos, os professores, os alunos, e nós estamos chegando no final do trimestre. Eu faço o convite a toda a igreja. Próximo domingo será a escola bíblica de encerramento do trimestre. Nós teremos um delicioso café da manhã e os irmãos, toda a igreja está convidada a participar e também, além de participar da escola bíblica dominical, né, convido os irmãos a se matricularem também. Amém? É uma bênção e isso faz um diferencial nas nossas vidas. Amém? Porque ali as nossas crianças, filhos, irmãos, irmãs, todos crescem em conhecimento. Amém? E aí faz com que nós sejamos mais sólidos, mais firmes e mais constantes. Amém? E abundantes na obra de Deus. Então, todos os irmãos estão convidados. Ali atrás tem uma listagem, os irmãos que quiserem contribuir com algum alimento. Amém? Os irmãos podem colocar ali o seu nome nessa folha que está ali atrás. Nós agradecemos a Deus nesta noite por toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão presentes. Nosso pastor regional, domingo passado, ele esteve na congregação do Araruama, ele teve que sair mais cedo. No dia de hoje, ele também foi para outra congregação. Certo é que Deus continua direcionando as nossas vidas, amém? Nós somos gratos a Ele por Ele estar nos guardando, nos protegendo. E se nós estamos aqui é porque Ele nos deu saúde, amém, igreja? É porque Ele está nos protegendo, guardando a nossa casa, guardando a nossa vida. Por isso nós somos gratos a Deus nesta noite. Com muita alegria, gostaria de apresentar aqui a Isabela, do bairro São Gabriel, que foi mencionado aqui. Onde está a Isabela? Está nos visitando nesta... Amém, glória a Deus. Achei que era a Isabela Salustiano, né? Glória a Deus. Deus abençoe Isabela, também Cristiane e Dilson, do bairro São Gabriel também. Onde estão ali atrás, Deus abençoe. Vocês sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos vendo alguns aqui, que há algum tempo nós não vimos, né? Ali parece que é a Cida, né? Glória a Deus, Deus abençoe, Cida. Irmã Cida. Queria agradecer também o Marcão. Deus abençoe, está aí cooperando, amém? Durante a semana e também no final de semana. Deus abençoe a sua vida e se sinta em casa, amém? Deus abençoe a sua vida e os demais cooperadores, em nome de Jesus. Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, amém? Glória a Deus. Estamos vendo ali a Catarina também e a Aline. Deus abençoe, Aline, a sua vida. Quando você entrou ali, eu fiquei muito feliz. Eu lembrei claramente quando nós estávamos aqui neste púlpito, orando e pedindo a Deus para que pudesse abrir o seu ventre. Eu venho que Deus abriu mesmo, né?
Glória a Deus. Diz ela que vai orar agora para fechar. A oração foi forte, viu? Eu lembro que Deus fez um milagre, viu, Samuel? Orou que a oração foi forte e não pode ter oração contrária, não. A oração pode ser contrária, não. Amém, igreja? Agora a Miriam levantou um braço, né, Miriam? Pode levantar os dois. Os irmãos entenderam, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos trouxeram a Bíblia Sagrada, amém? Nós vamos abrir no livro de Mateus, nós vamos compartilhar com os irmãos aqui um texto, nesta noite abençoada, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. É breve, mas tenho certeza que os irmãos sairão daqui edificados pela palavra do Senhor, amém? É um texto bastante conhecido, o livro de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso de número 1 até o versículo de número 16, amém? Convido aqueles que puderem ficar de pé e acompanhar o texto e a leitura, por gentileza. Os irmãos da mídia, se porventura os irmãos pudessem colocar capítulo 5 de Mateus, a partir do verso de número 1, quando Jesus aqui proferiu o Sermão do Monte. Nosso pastor regional, ele ministrou aqui sobre esse tema. Nós não vamos expor o texto na sua essência, mas eu vou pegar a parte que Jesus está nos instruindo de falar aqui nesta noite. Mateus, capítulo de número 5, todos acharam, amém? Quem não achou, diga assim, amém. Todo mundo achou. Quem não achou, pode ler no texto ali. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo de número 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e sentou-se, e aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nesses minutos, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos direcionar para que nós possamos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor, meu Pai, tem colocado no nosso coração, ó Pai. E assim, ó Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Todos acompanharam a leitura, amém, igreja? Glória a Deus. Esse texto é bastante conhecido pelos irmãos, quando nós vimos Jesus proferindo o Sermão do Monte.
Eu gosto muito das mensagens, das palavras, dos feitos de Jesus, e toda vez que eu leio, eu fico um pouco renovado e eu sinto um pouco cheio da glória de Deus. Porque à medida que nós vamos estudando e vendo os feitos, aquilo que Jesus representa para as nossas vidas, a cada dia nós sentimos a glória dele, sentimos ele nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quer ajuda aí? Aleluia. Nós agradecemos a Deus e nesse texto que nós lemos, está dentro de um contexto daquilo que eu gostaria de mencionar e pregar aqui para a igreja nesta noite. A mensagem em que nós vimos, esse sermão da montanha em que Jesus pronunciou, nós vimos Jesus nas proximidades de Cafarnaum, ele ministrando, e provavelmente esse sermão da montanha, do monte, ele levou alguns dias. E nós vimos Jesus com bastante veemência, Jesus ele ministrando, e ele garantiu os discípulos, embora havia ali já uma perseguição, ele garantiu aos discípulos diante da palavra que ele estava ministrando, dizendo para os discípulos assim: olha, vocês vão ser recompensados por aquilo que vocês estão fazendo. Vocês serão recompensados pelas ações, por aquilo que vocês estão sofrendo. E algumas pessoas talvez duvidassem ou Jesus precisasse preencher com as suas palavras. Para alguns discípulos eles diziam: olha, talvez não nesta vida, mas numa vida próxima. O certo é que eu garanto a recompensa por vocês manterem fiel, manterem a fidelidade à minha pessoa. Por isso que eu fico grato a Jesus, porque o Sermão da Montanha, ele veio com uma palavra talvez de Cristo totalmente contraditória daquilo que os fariseus, daquilo que as pessoas viviam naquela época. Parece que a palavra de Deus era assim, as pessoas mandavam ir para a direita e Jesus mandava ir para a esquerda. Parece que os homens falavam, pisa aí, Jesus falava, não pisa aí não. E às vezes nós vimos fariseus, estudiosos, muitos direcionando ou tentando direcionar o povo. Mas sempre as palavras de Jesus eram movidas de sabedoria, de ciência, uma palavra poderosa vindo dos céus ao coração das pessoas, que atingia até mesmo os menos desfavorecidos. E esta palavra, atingindo os menos desfavorecidos, nós vimos os coxos, os mancos, os enfermos, todos aqueles que não tinham mais expectativas de vida, sendo atingidos pela maravilhosa palavra do Deus vivo. Nesta ocasião, nós vimos que Jesus ele fazia coisas que ninguém fazia. E vocês já perceberam quando alguém tem coisas que muitas pessoas não têm? Você já viu que pessoas que fazem coisas que muitas não fazem? Vocês vão perceber que às vezes as pessoas são rodeadas. Muitas pessoas começam a se aproximar dela. É verdade? A gente vê às vezes pessoas que têm condição financeira melhor. Às vezes a pessoa tem um dom maior. Algumas pessoas inconscientemente, por causa do dia a dia, do cotidiano, ela se aproxima dela. Então naquela época, se aproximar de Jesus, talvez poderia ser sinal de ganho, ou de fama, ou de algo desta magnitude. O certo é que nesta época, as grandes multidões seguiam Jesus e o principal assunto da cidade era Jesus e os seus feitos. Em toda a cidade, o que mais se falava era dos feitos de Jesus e todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria ficar íntimo de Jesus. Todo mundo queria ficar próximo de Jesus. Mas se nós formos ver aqui o Sermão da Montanha, ele começou com essas palavras que contradizem muitas coisas.
Porque o Evangelho de Cristo Jesus, muitas das vezes, ele é assim. Eu lembro um dia que eu preguei aqui, nos momentos mais difíceis da minha vida, onde que Jesus falou comigo assim, olha, tem gente que eu vou dar vida para o meu nome ser glorificado. Mas tem gente que vai perder a vida para o meu nome ser glorificado. O certo é que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade seja dada a Ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando a gente faz isso, nós começamos a entender e nos posicionarmos como cristãos, como servos de Deus. E aí nós entendemos que muitas das vezes vale mais a vontade de Deus nas nossas vidas do que os nossos próprios sentimentos. Ou seja, às vezes nós que somos obreiros, nós abrimos mão de muitas coisas para fazer a obra de Deus. Quer ver uma coisa? Eu não me arrependo, sou voluntário. E vou continuar sendo voluntário até quando Deus permitir, porque eu faço a obra com prazer. Abro mão da minha vida, oro, preparo para a Bíblia, oro, faço tudo isso em prol da obra de Deus. E isso não é troca. E creio eu que toda a igreja, ou todos, deveriam pensar ou agir da mesma forma, porque eu já disse aqui e vou repetir. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o que importa na vida é o que Ele quer nas nossas vidas. O plano salvífico dele prevalece muito das nossas vidas. E aí nós temos que abrir mão às vezes da nossa própria vontade para fazer a vontade dele. Eu estava pensando, meu Deus, como era bom um missionário que está passando uma dificuldade agora. Como ele queria estar aqui nesse culto à noite, sair daqui para casa, reunir a família, comer uma pizza, fazer isso agora, isso, aquilo. Mas não, pelo um chamado, por algo, por vivenciar aquilo que ele acredita. Ele vai, faz a obra de Deus. E mesmo que ele entregue a sua vida, ele continua perseverando, sempre abundante na obra do Senhor. Eu estou dizendo isso aqui, pregando isso aqui nesta noite, para nós entendermos a posição que nós estamos. Nós somos cristãos, nós somos servos, discípulos de Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, parece ser um texto que Jesus ele expressa de várias maneiras. E nós vemos aqui que o discípulo ele deve estar disposto, as pessoas devem estar expostas a amar Jesus Cristo. Porque quando Jesus ele chama, quando ele profere o sermão da montanha, as pessoas que eram menos desfavorecidas, as pessoas que eram mancos, que eram curadas, que eram transformadas por Jesus, nós vimos ela se alegrando. Por quê? Porque ela ia triste, ia desanimada e saía dali alegre. As pessoas chegavam diante dele cegas e só estavam enxergando. Ia manco e voltava ali restabelecido, locomovendo e vendo todos os feitos que Jesus ele fazia. Mas nesse texto que nós lemos, nós vemos que a partir do versículo de número 13, Jesus Cristo diz assim, olha, vós sois o sal da terra. E logo no versículo de número 14 fala que nós somos luz do mundo. Ou seja, Jesus Cristo fala que nós somos sal da terra, Wallace, e depois fala que nós somos luz do mundo. Olha só. Quando Jesus diz isso, igreja, diz que antes dele proferir o sermão, ele reuniu os seus discípulos. Ou seja, quando ele reuniu os seus discípulos para falar com eles, quando a gente reúne pessoas individualmente, quem aqui já participou de reunião? Todo mundo? Você participa de reunião por determinado órgão, ou se você faz parte de uma coordenação, algo, você participa de uma reunião. Ou seja, essa reunião geralmente é um gerente, um patrão, um chefe, alguém que direciona e determina a pauta e aquilo que vai concretizar dentro daquela reunião. Quando eu vi Jesus falar isso, vós sois a luz do mundo. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, quer dizer que Jesus estava dizendo que
ele fazia, que as pessoas estavam vendo, que as pessoas estavam contemplando as maravilhas, os milagres, tudo que Jesus estava fazendo, estava contemplando. Mas quando eu vejo essa reunião, que ele reúne os discípulos para dizer isso, dizer que eles são sal e são luz, quer dizer que Jesus estava falando que para servir ele, para fazer a vontade dele, para continuar trilhando antes que vinha o dia em que ele ia entregar a sua vida por nós, ele estava dizendo que para fazer tudo isso há um preço a se pagar. Quando ele estava falando isso, era a mesma coisa dele estar dizendo assim, olha, para me servir, para fazer a minha vontade, para ser chamado de cristão, há um padrão moral cristão para ser vivido. E é assim que acontece nas grandes empresas, nos lugares aonde nós vamos, tem padrões que tem que ser exercido, é ou não é? Porque se você não exercer aquilo, geralmente você está fora, geralmente você não rende. E às vezes você é advertido algo desta forma. E baseado nisso, eu trago uma palavra, uma conscientização para a igreja nesta noite, para dizer que nestes tempos pandêmicos, a igreja mais do que nunca precisa ser a peça de equilíbrio da sociedade. Vou repetir que algumas pessoas não estão entendendo e ainda não deram um amém. Eu estou pregando aqui nesta noite para a igreja do São Marcos, para que os pais de família, os homens entendam que eles precisam mais do que nunca serem um sacerdote dos seus lares. Eu estou pregando aqui nesta noite, baseado neste texto, para as mulheres, para as irmãs, para as moças entenderem que mais cedo ou mais tarde, ou chegou o melhor momento, para elas entenderem que ela é a mulher sábia do seu lar. Esse é o padrão que nós precisamos de dar continuidade para nós vivermos. Se nós tivéssemos tempos, irmãos, venham no culto de ensinamento, não perca. Que se eu tivesse dando estudo aqui, nesta noite, seria ética cristã versus ética. Porque nós precisamos de comentar baseado nesse texto nesta noite. Para os irmãos entenderem, ética cristã é algo que Jesus queria que os discípulos vivessem, e não só os discípulos, mas a igreja dele também. Para nós entendermos, meu Deus, o que é ética, vocês vão entender, ética é algo que é definido como um conjunto de valores morais, que as pessoas estabelecem através de diretrizes no seu dia a dia, que regulamenta a humanidade. A ética, muitas das vezes, na sociedade, ela é presente nas nossas decisões, naquilo que nós aprendemos, naquilo que foi ensinado para nós. Se nós formos ler no original, no grego, a palavra ética, ela vem basicamente de um resumo da palavra costume ou hábitos. Ou seja, esse conjunto de valores que é definido nas nossas vidas, ele é muito bem conceituado por Jesus para os discípulos, quando ele proferiu o Sermão do Monte. O que Jesus está falando? Jesus está falando, olha, vocês que são cristãos, discípulos, vocês que têm que ser mais parecidos comigo do que parecido com os fariseus. Vocês têm que ser mais parecidos comigo do que parecido com esses zombadores ou com esses que fazem mal. Quando nós vimos isso, irmãos, a ética no meio científico ou global, a ética em si, para um humano, se ele for deduzir, a ética, cada um toma ou escolhe a decisão que ele quiser. A ética, ela é influenciada muito bem, às vezes, por aquilo que você crê. E às vezes algumas pessoas, pelos valores morais dela, ela acha que algumas coisas são certas, e outras acham que aquelas mesmas coisas são erradas. Mas acontece que o padrão que nós devemos seguir
ele não é uma ética no comum, cientificamente falando. O padrão que nós seguimos primeiro é a ética cristã. Porque foi essa que nós temos de referência, que Jesus chamou os discípulos e disse: olha, vocês são sal. E para que serve sal? Todo mundo sabe. Sal serve para temperar. O sal serve para dar equilíbrio. Então, todas aquelas pessoas que entendem isso, que têm esses princípios, às vezes, os seus valores morais, eles são influenciados. Ou seja, nós temos que entender que os nossos conceitos morais, eles podem estar pervertidos. Para os irmãos entenderem o nosso padrão, quem aqui era pequeno e a mãe falava assim: pede bênção. Todo mundo que era mais velho, minha mãe mandava eu dar bênção. Todo dia, pede bênção para o seu pai, pede bênção para sua mãe, pede isso, pede aquilo, honra seu pai. Fala, não, um dia que meu pai estava preso na cadeia, minha mãe pegou a gente, arrumou a gente todo arrumadão, parecia que era na fé. Vamos lá, nós vamos visitar o seu pai na cadeia. Quando você chegar lá, você vai falar assim com o seu pai: ó, pai, eu amo o senhor, sou o melhor pai do mundo. E que as pessoas perguntaram na rua, você vai falar assim: ó, meu pai está preso, seu pai está preso, né? Tá. Ah, mas quando ele sair, você vai falar assim: não, ele vai sair. E quando ele sair, vai juntar com a gente. Nós vamos fazer festa, nós vamos animar. Ele é meu pai, é o melhor pai do mundo. Aquilo ia para o meu coração e eu não entendia muito, mas eu sabia que a minha mãe estava construindo valores na minha vida. Geralmente o filho que não respeita o pai, que não respeita a mãe, que não faz isso, ele não tem conceito de valores. Não foi ensinado ele a pedir bênção, não foi ensinado ele. E aí que nós dependemos da escola bíblica, dos estudos bíblicos. Por quê? Porque nós entendemos que o padrão ético que nós temos não é o do mundo, porque o padrão ético do mundo está pervertido. O padrão ético que nós seguimos é o padrão ético que é dado por Deus. Vou explicar por quê. Porque a lei de Deus está na frente da lei do homem. Falei. É simplesmente por causa disso. Nós seguimos a lei de Deus, e a lei de Deus está acima da lei do homem. Tem pessoas que ficam: ah, meu Deus, e agora? Se liberar o casamento, se fazer isso, eu não vou fazer. Eu não vou entrar nesse contexto. Mas a única coisa que eu sei é que a lei de Deus está à frente da lei do homem. Quantos creem nisso? Vai dar glória a Deus. E eu vi que a minha mãe estava fazendo isso para mim. Quando eu cresci, eu entendi, eu aprendi a respeitar pai e mãe. Meu pai já bateu na minha cara, meu pai já vendeu droga, meu pai bateu na minha mãe, na minha frente, meu pai já fez isso. Imagina, não vou falar muita coisa, que eu tenho que agradecer, que é o nome de Jesus. Mas é só para vocês entenderem. Meu pai fez tudo isso, mesmo assim eu amo ele. Sabe o que é isso? Eu tenho certeza que foi os valores éticos que minha mãe me ensinou, os valores morais. Quando nós estamos na igreja, a fonte que nós devemos seguir é a palavra de Deus. Para os irmãos entenderem, ética cristã é um grupo de fundamentos igual, parecido com a ética comum. É bem parecido, só que a ética cristã é um grupo de princípios e fundamentos baseado na palavra de Deus. Ó, a diferença? Na palavra de... Esses princípios, irmão, instruem a pessoa, instruem o mundo, nos capacita, nos orienta. E isso, relacionamento, eles fazem com que Cristo nos ajude no nosso relacionamento com a sociedade, com o próximo e às vezes com nós mesmos. Nós ficamos próximos disso. Então Jesus me trouxe aqui nesta noite para ministrar, para falar para a igreja, para nós entendermos esses fundamentos da ética cristã, porque eles são extraídos, irmãos, da nossa bússola. Ele é extraído da palavra de Deus. Esses princípios éticos são extraídos da palavra de Deus em quem nós confiamos. Quantos ainda creem na palavra de Deus? Quantos ainda são regidos pela palavra de Deus? Não, diz assim, olha, a minha vida é regida pela palavra, diz assim. Se não é, passa a ser.
a conduta nossa nas redes sociais, a nossa conduta em qualquer área da vida tem que ser baseada na ética cristã, porque é isso que a humanidade precisa, do diferencial nas nossas vidas. Olha, irmãos, a palavra de Deus é o nosso fundamento da ética cristã, ele é tirado da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que é um livro infalível, inerrante, palavra de Deus. Então nós seguimos por causa disso. Ou seja, o próprio Deus revelou-se através do Espírito Santo, usando pessoas para escrever a Bíblia Sagrada. Ou seja, por isso ela é totalmente inspirada. Por isso a Bíblia tem autoridade para exortar, para corrigir, para nos ensinar e guiar todo homem na face da terra. Vocês concordam com isso? Digo amém, em nome de Jesus. O nosso fundamento é a palavra de Deus. E nós, irmãos, precisamos de explicar para a igreja que nesses fundamentos da ética cristã, a qual nós estamos aqui ministrando ao coração dos irmãos, eu sempre digo, tinha algumas coisas que não batia muito bem, e alguns irmãos aqui vão entender. Um dia eu estava numa discussão num seminário teológico, e a gente estava falando sobre tricotomia, e eu era muito bom nessas coisas. Ninguém me convidou para teatro aqui não, mas falava de dicotomia e trigotomia. Quem acreditava no corpo, alma, outro corpo, alma e espírito. A grande maioria era a declaração de fé, o que a nossa igreja acredita, tricotomia. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, amém? O professor me chamou separado e falou assim, não, você vai defender a dicotomia. Falei, eu sei que você não defende, mas é só para dar um debate. Então, sempre tinha esses debates, eu tinha que defender Scofield, que é professor teológico de dicotomia. Os irmãos quase me mataram, estavam me chamando de irmão, mas não, eles estavam quase me chamando de primo lá na sala de aula. Eu falei, primo, por que primo? Você está distorcendo a palavra de Deus. Assembleiano distorce, não, chamando eu de primo. Mas eu sentei uma discussão que a gente conversava, que as pessoas antigamente usavam algumas coisas, alguns costumes, que os padrões deles, às vezes, oprimiam um pouco a igreja. Às vezes as pessoas, o pastor Jorge já falou muito bem aqui na época, não podia cortar cabelo, não podia assistir televisão, não podia fazer nada, tinha um aparelho, era do demônio, aquela coisa toda, não é isso? E aí, eu fiquei imaginando, se eles não tivessem feito isso, teria mais pessoas, que as pessoas falam, fulano saiu da igreja por causa disso, fulano saiu por causa daquilo, mas se eles não tivessem feito isso, teria mais pessoas ido para o inferno, se eles não tivessem feito isso, ou foi menos pessoas eles fazendo isso? Eu cheguei numa conclusão, que eles tinham, irmãos, somente uma fonte para fazer isso, porque não tinha curso teológico, não tinha escolas, muitas escolas na época, não existia muitos professores, não existia internet, não existia o tablet, iPhone, iPad, essas coisas todas. A única coisa que esses pastores, esses líderes tinham, era a Bíblia Sagrada. E eles liam, e a fonte deles era a palavra de Deus. E eu falei assim, eu não vou julgar não. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus. Ou seja, eu vim aqui nesta noite para dizer que Deus ele tem um padrão ético para nós vivermos no meio dessa sociedade corrompida. Se você quiser, você dá um glória. Se você quiser, você dá uma aleluia. Se você não quiser, você pode ficar calado. Mas a palavra de Deus é que nos rege aqui nesta noite. É a palavra de Deus que rege a nossa família. É a palavra de Deus que rege a nossa casa. É a palavra de Deus que rege a região do São Marcos, a igreja do São Marcos. Que é a palavra de Deus que tem que reger as nossas vidas. Irmãos, se faltar a palavra dentro da sua casa, vai ter problema. Se faltar a palavra dentro do seu casamento, vai ter problema. Se faltar isso dentro do seu serviço, vai ter problema. Vai ter problema. Sabe por quê? Jeremias 17, do 9 ao 12, os irmãos puderem colocar aqui, vocês vão ver que aquilo que nós
colocamos às vezes no nosso coração é totalmente enganoso. O coração do homem é enganoso. Jeremias diz isso no capítulo 17, do 9 ao 12, que o nosso coração é enganoso. E quem já viu que às vezes as coisas que contaminam não são são as que saem da nossa boca. Por quê? Vem da onde? Procede da onde, irmãos? Do coração. Olha lá, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Irmãos, nós temos que fazer tudo baseado eticamente na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nós temos que saber o que é que nós alimentamos. Jó diz que o nosso ouvido prova as palavras, igual a nossa boca prova a comida. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes as coisas vêm na nossa mente. E quando vem na nossa mente, nós temos que repreender. Porque se nós não repreendemos da nossa mente, aquilo desce para o nosso coração. E às vezes o padrão que nós tínhamos, ou que nós tivemos na nossa vida, não é um padrão moral que Jesus quis que nós tivéssemos. Então é preciso, quando vir à nossa mente, quando as pessoas falar, não, ela não vale nada não, ela tem que morrer, ela tem que fazer isso, repreenda em nome de Jesus, porque se você deixar isso para sua mente, vai descer para o seu coração, e possivelmente você vai começar a destilar isso dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro das coisas. Vocês vão ver que nosso coração é enganoso, irmãos. Mas a nossa vida, ela é regida pela palavra de glória a Deus, aleluias. Nós estamos partindo aqui para a parte final, e nós poderíamos ficar aqui ministrando sobre isso, que é maravilhoso a palavra de Deus. Mas o próprio Jesus diz essas questões das nossas vidas, em Mateus 15, 19, Jesus diz que do coração do homem procede os mais terríveis pecados. É por causa disso, vem na mente, desce para o coração, depois ele maquina. Tiago diz que o pecado ele está no interior do homem, porque ele deixou ir para o seu coração. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós entendemos que nós devemos seguir um padrão moral de Deus, que a lei de Deus está acima da lei do homem. Então a Bíblia nos esclarece todas essas coisas. Irmãos, nós vamos encerrar aqui esta mensagem, mas eu disse aqui dos irmãos que defendiam isso, tinha uma coisa que eles não defendiam, que eles não abriam mão. Sabe o que é que eles não abriam mão, irmão Vanderlei? De todos esses costumes, esses hábitos que eles não abriam mão, é dos conceitos dele, da tradição deles estarem de acordo com as escrituras sagradas. Eles não abriam mão disso, ou seja, nós vimos eles santificando a sua vida. Na verdade, a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, o padrão é totalmente diferente daquele que nós devemos viver. E a tradição da igreja, os costumes e as leis humanas, elas têm que ser baseadas naquilo que nós aprendemos. Ou seja, nós que somos servos de Deus, nós temos que ser honestos. O padrão do lado de fora, tanto fez, tanto faz. Mas o padrão de Deus tem que ter sinceridade, lealdade e honestidade. Parece que as coisas estão indo da forma que as pessoas querem. Nós não estamos mais nos responsabilizando ou não nos alegrando pela vida do próximo. Hoje nós estamos às vezes sorrindo
com os que estão chorando e às vezes chorando com os que estão sorrindo. E não é assim que a palavra de Deus diz para nós agirmos. A palavra de Deus diz para nós sorrirmos com os que sorriem e chorar com os que choram. O homem, a internet, a sociedade nunca foi padrão para nós cristãos. Até porque o padrão humano está corrompido. Aquilo que eles falam para o seu coração é totalmente desastroso. E o que você deve pensar, levar na sua mente e no seu coração é saber o que eu estou defendendo, o que eu estou seguindo, o que eu estou falando, está pautado ou não está pautado dentro da palavra de Deus? Se não estiver, tem que ser. Porque Levítico capítulo 18, versículo 24, vocês vão ver que Deus, Ele ama a santidade. O padrão ético do mundo é corrompido e diferente do de Deus. E eu estou falando isso aqui, irmãos. Sabe por quê? Tinha 5 pessoas, um dos debates mais difíceis. 5 pessoas no meu trabalho do lado de cá, estava falando sobre aborto. Lembraram uma jovem que tinha morrido lá atrás. E eu sabia que ia dar problema. Todo mundo, tem que matar mesmo, tem que arrancar o menino, tem que fazer isso. E todo mundo já olhou para mim, eles sabiam. Estava esperando saber o que eu ia falar. E aí, pastor, o que o senhor acha disso? O que a Bíblia diz? Ah, mas você está falando da Bíblia? É a minha fonte, o que me rege, o que direciona a minha vida, é o que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra diz para não abortar, eu vou dizer para não abortar. Se a palavra dizer para fazer, eu vou fazer. Se a palavra falar para andar, eu vou andar. E é assim que a igreja deve comportar. Ah, talvez eles estavam esperando alguma palavra ética. Talvez estavam querendo alguma coisa diferente. Mas não, a Bíblia está atualizada. E a Bíblia diz que Deus tem direito de dar a vida. E somente Deus tem direito de tirá-la. Falar, mas o senhor vai falar, não, que eu trabalho em prol da vida. Ah, não, mas quando morre? Tá bom, se morrer, Jesus nos garante a vida eterna. Jesus diz aos discípulos, vocês podem esperar. Se vocês não forem recompensados nessa vida, vocês vão ser recompensados na próxima. Jovem, mulher, homem, jovem, deixa eu falar com vocês. Se vocês manterem a integridade diante desse mundo corrompido, talvez vocês não sejam reconhecidos na terra, mas vocês vão ser reconhecidos nos céus. Vou falar esposas. Se você não for reconhecido aqui, você vai ser reconhecido no céu. E antes de você tomar qualquer atitude dentro do seu casamento, filho, porque faculdade nunca foi, nunca vai ser a fonte, a instrução, a bússola para o cristão. Nunca foi. E nunca vai ser. Não vai ser. O que rege a nossa vida é o que está escrito na palavra de Deus. E se você seguir, você vai ser bem sucedida. Manda te dizer o Senhor dos Exércitos. É assim que funciona a palavra de Deus. É assim. Ah, Deus, mas eu estou 10 anos, 20 anos no círculo de oração, 30 anos, tá bom. Lembra de Estevão, amém, igreja? Nós vamos encerrar aqui. Lembra de Estevão, amém, igreja? Quando ele estava sendo apedrejado, diz a Bíblia Sagrada que Estevão era um homem cheio de Deus, amém? Era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, amém? Ele tinha mais características que era exigida para ele. No momento que ele estava sendo apedrejado, oh, irmãos, como é difícil. Quem aqui já tomou predade, já foi caluniado? Não, quem aqui já sofreu com isso? Já viu às vezes quando a gente faz as coisas para as pessoas? Já viu que a gente trata as pessoas bem?
a gente cuida, a gente faz tudo, a gente ora, faz tudo e a gente não tem reciprocidade, já viu? Às vezes a vontade da gente é falar assim, eu vou meter a mão, eu vou abrir mão, eu vou fazer isso. Não. Diz a Bíblia que Estevão conseguiu perdoar e usar as mesmas palavras de Jesus. Ó, irmãos, padrão ético que Jesus nos ensinou. Ou seja, nós estamos vivendo o padrão ético de Jesus. Ele usou quase as mesmas palavras de Jesus. Falando, ó, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele conseguiu perdoar, coisa que é difícil, irmãos. E aqui nós vamos encerrar, ele conseguiu perdoar. Mas acontece, ele morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu, irmãos, Estevão? Morreu, mas ele viu os céus abertos. E viu Jesus à direita de Deus. Oh, glória a Deus. Ô irmã, você está andando há anos no círculo de oração. Deus está vendo a sua luta, ó. E as pessoas falando, e aí, vai viver assim? Vai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor do que ver Jesus sentado à direita de Deus e ver os céus abertos na nossa vida. Eu convido vocês a ficar de pé. Quantos creem no poder do Espírito Santo nesta noite? Quantos creem que nesse momento difícil, irmãos, nós vamos viver o padrão que Deus tem para nós? Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu vou orar por você. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. Pai eterno e soberano Deus. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite, meu Deus, por esta palavra que o Senhor tem nos dado, Pai. Ó Deus, nós estamos num domingo, meu Pai, em qual a palavra, meu Pai, a qual está sendo ministrada, meu Pai, às vezes diverge, meu Pai, daquilo, meu Deus, que a sociedade está se acostumando, ou daquilo que está sendo pregado, meu Pai, a cada dia. Ó Deus, nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajude a exercer, meu Pai, esta ética cristã dentro da nossa casa, meu Pai. Ajude-nos, ó Deus, a seguir os princípios, meu Pai, qual o Senhor quer para nós, meu Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um, como cada um aqui chegou, meu Pai. Mas nós oramos e pedimos ao Senhor, que o Senhor continue nos exaltando, meu Pai. Que o Senhor continue falando conosco, meu Pai. Continue direcionando as nossas vidas, ó Pai. Continue nos instruindo, meu Pai, fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Deus, eu não sei o que o seu servo, meu Pai, passou ou está passando no trabalho, meu Pai. Se a honestidade, a fidelidade dele está sendo provada, eu não sei. Eu não sei se esse homem, se esse esposo, passou 1, 10, 15 anos, tendo que provar a tua fidelidade, seja ela conjugal ou financeira. Eu não sei, Deus, se na alma dele está almejando assim, Deus, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso. Eu não sei o que está passando, meu Deus, no coração dela ou dele. Se ele diz assim, olha, ela não tem esposa, mas ela está mantendo a integridade, ela está mantendo a sua vida ilibada, ele está mantendo a sua vida de honra, isso que prevalece, porque vale mais na vida vindoura aquilo que Deus tem para nós, do que aquilo que nós passamos nesta vida. Que o Senhor possa confortar nesta noite, meu Deus, a cada vida, que o Senhor possa fortalecer, meu Deus, cada família, que o Senhor possa fortalecer, meu Deus, cada jovem, cada adolescente, cada irmão, cada obreiro, meu Pai. E assim, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nós já vamos dar a bênção apostólica, irmãos. Eu gostaria de saber aí no seu lugar, se tem alguém que ouviu esta mensagem, ou se hoje você quer entregar sua vida para Deus, ou se você quiser também reconciliar com o Senhor. Você não precisa vir aqui à frente, você pode levantar a sua mão que eu vou orar por você. Aonde você estiver. Se Deus falou com você, você levanta a sua mão, que eu vou orar por você. Nós vamos dando a bênção apostólica, vamos encerrar. O Weber está ali, Deus abençoe.
Beijinho. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Tem alguém, irmãos, que quer receber a sua oração final? Se não tem, nós vamos dar a bênção apostólica. Mas eu agradeço a vida de cada um irmão, cada irmã que está aqui nos visitando. Cada um que está presente, que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Irmã Naí, irmã Maria Viana, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Que o grande, o eterno e inabalável e o inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todos e sempre. Todos digam amém. Vão com Deus. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.